Esse é o nosso sexto vídeo e nós vamos tratar situações em que a seguradora nega o pagamento de uma indenização de um seguro qualquer. A primeira coisa que nós temos que verificar é se você tem seguro daquilo que você está querendo receber. Primeiro, você tem que saber se você contratou aquela cláusula que dá cobertura para aquele tipo de dano. Então, vamos dar um exemplo de um seguro de carro. Você fez um seguro do seu carro, mas não fez o seguro para terceiros. Aí acontece um acidente, nesse acidente você estava fora da legislação, ou seja, era o culpado pelo evento acidente e vai ter que indenizar o carro do terceiro. O bem do terceiro, porque pode ser um carro, pode ser um poste, pode ser uma banca de revista. Então, vamos falar do bem do terceiro. Se você não contratou o seguro de terceiro, você não vai receber a indenização para aquele dano do terceiro. Se você fez um seguro de, por exemplo, R$30 mil para danos a terceiros e o carro em que você bateu ficou com um dano de 50 mil, a seguradora só vai pagar até os 30 mil. Os outros 20 mil você que vai ter que pagar com seus recursos. Existem situações que você tem o seguro e a seguradora argumenta que não aceitou aquele seguro seu. Aí nós vamos voltar lá atrás, naquele caso da proposta do seguro e do contrato do seguro. A proposta de seguro, ela fez valer direitos e obrigações depois de preenchidas as condições que estão nela. Quer dizer, o início da vigência. Então, se você fez o seguro hoje, de manhã, e bateu à tarde, o seguro não tem cobertura. Ele só teria cobertura a partir de meia-noite, se a vigência fosse de hoje. Mas se você bateu meia-noite e aquela proposta de seguro já estava vigente, ou seja, você já tinha a cobertura do seguro. Aí a seguradora vira e fala para você assim: eu não ia aceitar o seu seguro, vou te devolver o seu dinheiro, etc. e tal. Isso daí não está correto perante aquela possibilidade dela usar os 15 dias para analisar a proposta. Por quê? Aquela proposta deixou de ser proposta na hora que fez direitos e obrigações para as partes. Ou seja, se a vigência era meia-noite de hoje e o acidente ocorreu meia-noite e 1, já estava vigente. Se a seguradora não queria aquele contrato de seguro, que ela negasse o seguro antes da meia-noite. Por quê? Se ela aceitou uma proposta com menos de 15 dias, ela abriu mão do direito dela de analisar a proposta pelo período de 15 dias. Outra argumentação que é usado para negar o seguro é o agravamento do risco. O que é agravar o risco? É quando você provoca uma situação em que o risco vai ficar maior. Muito argumentado hoje é o motorista estar bêbado na direção do veículo e ocorreu o acidente. Eles alegam que não vão pagar o sinistro porque o motorista estava bêbado. Aí nós vamos ter que abrir algumas chaves para discutir esse assunto. Primeiro, a lei diz que quando o segurado não é necessariamente o motorista de um carro, quando o segurado agrava o risco, a seguradora pode negar o pagamento dele. Isso está na lei. Agora, se você emprestou o carro para uma pessoa que estava sóbria, essa pessoa saiu com o carro e provocou um acidente, ela provocou um acidente, você agravou o risco? Primeira pergunta. Agora vamos a outro exemplo. A pessoa tem uma empresa com 500 automóveis,
ou seja, são 500 motoristas. Todos têm carteira, todos estão com a carteira em dia, foram treinados, etc. Está tudo dentro da lei. Aí um desses motoristas bebe e tromba um dos veículos daquela frota. O dono da frota está sem seguro? Não, não está. Por quê? Ele não contribuiu em nada para poder agravar aquele risco. Quem agravou o risco, se for o caso, foi o próprio motorista, que não é problema do segurado, isso é um problema da seguradora. Se ela quiser ir atrás do motorista ou não, isso é um outro assunto que não é da conta do segurado. E agora nós vamos para mais outro exemplo. O motorista pegou o carro, ele estava bêbado, entrou no carro, arrancou, chegou num sinal vermelho, ele parou no sinal, estava esperando o sinal abrir. Veio um carro atrás e bateu na traseira do carro segurado. A seguradora pode, por exemplo, falar assim, não vou pagar o seguro, a indenização, porque o motorista estava embriagado. Primeira coisa, esse motorista ele estava infringindo uma lei de trânsito que é dirigir embriagado. Hoje, inclusive, parece até que já é crime, né? É só de você estar dirigindo. Aí vem a segunda coisa, ele não provocou acidente. Então, a embriaguez dele não foi motivo da ocorrência daquele acidente. Aí a terceira, ele era o segurado ou ele era apenas um motorista? Então, se ele era o segurado, nós vamos contar esses dois fatores antes. Ele era culpado pelo acidente, agravou e tal. Se ele não era o segurado, nem temos que discutir esse assunto. A indenização é devida. Outra situação que a seguradora também alegra para negar o pagamento de sinistro é que a informação dada na proposta de seguro não condiz com a verdade. Isso se caracteriza como má-fé? Também é relativo. Por quê? Você vai fazer um seguro hoje e dá informação lá, casado. Aí daqui a 6 meses acontece o acidente e você, lá na hora de informar, você é casado ou solteiro? Eu sou divorciado. A seguradora fala assim, ele tinha informado que era casado e é divorciado. Realmente houve uma modificação no curso do contrato. Mas quando você fez a proposta, você não mentiu, você era casado. Então, isto não serve de argumento para negar o seguro. Ela pode até querer descobrir quando você separou, se isso aumentou o valor do seguro, aí ela te cobrar uma diferença, mas não serve como argumento de negativo. Tem muitas propostas de seguro que tem lá assim, você roda quantos quilômetros por mês? Eu rodo 1.500 quilômetros por mês. Tá, mas depois de amanhã que eu contratei o seguro, eu mudei de emprego e passei a rodar 3.000 quilômetros por mês. Eu agravei o risco? Não, não agravei o risco. Apenas mudou a minha condição. Futuro, porque perguntas do passado, como deveriam ser feitas, você rodou quantos quilômetros por mês nos últimos 12 meses? Isso é uma pergunta que você pode mentir ou informar com precisão. Agora, uma pergunta que é de futuro, ela não pode ser considerada mentira ou verdade. Ela é apenas uma hipótese. Aí, nós temos que sempre verificar essas situações, porque muitas vezes o analista da seguradora que está negando o seguro não tem conhecimento sequer jurídico para poder fundamentar a sua negativa. E simplesmente nega, dizendo assim, não está dentro do que foi contratado. Não é assim. Tem que analisar caso a caso e verificar se houve realmente o uso da má-fé, porque o uso da má-fé fundamenta a negativa do pagamento do seguro perante a lei.